7-7 chega nessa sexta-feira com o Josh, com a Ciniegas e olha para definir o futuro do Vasco e também do Emílio Faro. A gente vai falar sobre procura de técnico porque o Paulo Brax conversou com o Thiago Nunes. Será que tem chance dele chegar aqui no Vasco? Vamos falar também sobre a situação envolvendo aí o Zé Santos. Olha, tá uma pequena polêmica aí entre os empresários e o Vasco da Gama e a gente vai trazer isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Então, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, um abraço pra você que curte, compartilha, que se inscreve, que deixa seu comentário, que tá sempre junto com a gente, muito obrigado, vocês são guerreiros, viu, porque a situação do Vasco tá complicada no campeonato. E pra você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao Comenta Léo Vascaíno, que é lugar de análise, informação, opinião, resenha, tudo que envolve o Vasco tá aqui no nosso Comenta Léo Vascaíno, é um prazer tê-lo junto com a gente. Obviamente eu sou o Léo, esse que apresenta aqui o nosso Comenta Léo Vascaíno. E olha, vamos falar de muita coisa, porque a 7-7 está chegando para definir o futuro do Vasco da Gama. A gente vai falar também sobre uma possível procura aí do Vasco, procura na verdade, né, pelo Thiago Nunes. Mas vamos iniciar falando de Zé Santos, porque o atacante Zé Santos, que veio aí com pompas de ter sido artilheiro de Santa Catarina, o cara que fazia muitos gols, acabou caindo no esquecimento. O jogador está afastado, o jogador tinha propostas para jogar no futebol português, mas quando o time português descobriu que o jogador estava afastado do Vasco da Gama, e também pelo jogo duro que o Vasco fez, né, de não querer emprestar e tal, querer condições melhores, acabou afastando a equipe de Portugal. O jogador já tinha recebido propostas de equipes da Série B, como o Vila Nova, para poder sair do Vasco, mas há um imbróglio. O seu staff quer que o Vasco reintegre o jogador. O jogador ele foi afastado na época que o Maurício Souza era o técnico do Vasco. O Vasco entende que ele não está dentro dos planos e resolveu afastá-lo. Então, qual é a briga que está rolando? As propostas que chegaram a ele para a Série B, para ele poder jogar na Série B, foram recusadas prontamente pelo seu staff por achar que ele deve ter chances no Vasco. O Vasco não conta com o jogador. E esse imbróglio está fazendo com que atrapalhe a carreira do jogador. Porque ele não joga, o Vasco não vai utilizá-lo. Inclusive o Vasco traz o Fábio Gomes, o Aguinaldo cresceu bastante, ele perdeu espaço no elenco. Quando entrou não foi bem. Eu acho até que o jogador deveria ter tido mais minutos para jogar, não teve, né? O Raniel tiveram maior paciência com o Raniel e outros jogadores que não tiveram com ele. Mas enfim, se é para seguir o futuro do jogador, por que não chega um denominador comum e empresta o jogador? Para que ele não fique parado. Isso só atrapalha a carreira dele, treinando em separado. Enquanto esse imbróglio permanece, Zé Santos permanece sendo aí, treinando no Vasco da Gama em segundo plano, como jogador afastado. Laranjeira também é outro que está afastado do elenco do Vasco. Olha, 777 Partners chegando ao Brasil. É isso mesmo, nessa terça-feira, a 777 Partners chega ao Brasil para concluir a compra dos 70% da Vasco SAF. Como eu já falei em outros momentos, em outros vídeos, até o vídeo que eu falei hoje de manhã, o Vasco, hoje 100% da Vasco SAF é do Vasco da Gama. Mas a 77 está chegando aí nessa terça-feira, o Josh, o Ciniegas, entre outros, estarão aí juntamente, o Nicolas Maia também estará, nessa comitiva que chega ao Brasil para concluir essa compra e aí a 77 assumir de vez o futebol do Vasco da Gama. E aí, meus amigos, há uma expectativa sobre muitas decisões de futuro do Vasco da Gama. A primeira decisão deve ser a questão da reforma do CT também. Mas há sim essa história do Vasco definir um novo técnico. Isso será definido com a chegada dos executivos da 7777 Partners. Eles estarão aí juntamente com o Paulo Brax. Obviamente que o Paulo Brax vai conversar com eles, e o Vitor Baixo também, que está trabalhando nessa situação de análise também, para mostrar as opções, e aí eles vão para cima para saber, para trazer um nome ou não. Há um consenso de trazer um nome para que esse nome já siga para o projeto em 2023. Isso será definido na reunião que deve ter entre eles aí, entre os principais poderes que hoje vão comandar o Vasco da Gama. O Vasco
por meio do Paulo Brax, procurou alguns nomes, como a gente já falou. O Vojvoda foi procurado, mas como eu já disse, prontamente negou, disse que não queria aceitar. Tá em conversas agora com o Fortaleza. Muita gente até falou, Léo, como é que o cara não quer vir pro Vasco, vai pro Fortaleza? O Vojvoda, historicamente, é um cara que gosta de trabalhar com projetos, né? Ele é muito leal ao projeto. E o Marcelo Paes lá já fez uma proposta de renovação para o Vojvoda ficar lá. Outro nome que foi procurado, e essa informação é exclusiva do Carlos Berbet, que hoje é do Jogada 10, de que o Vasco procurou informações do Thiago Nunes. Essa informação do Carlos Berbet do Jogada 10. O que é que acontece nesse momento? O Vasco não avançou nas conversas, que aconteceu há pouco mais de 2 semanas, por esperar essa situação da 77 Partners, essa definição. Até porque o Vasco, como vocês já sabem, é uma estabilidade jurídica enorme. A qualquer momento pode aparecer uma liminar, a qualquer momento pode aparecer algum juiz que vá fazer com que tudo mude. Então, essa instabilidade política do Vasco, jurídica também, acaba atrasando alguns processos. Como a gente já tinha dito lá atrás. Léo, é desculpa. Não é desculpa. A gente já vinha falando há muito tempo aqui. Olha, vai atrasar. Vai atrasar. E foi o que aconteceu. Nesse momento, o Vasco deve se reunir juntamente com a 7777 Partners e definir quem será o novo técnico do Vasco da Gama. A priori, como a gente já falou logo mais cedo, o Emílio Faro comanda o Vasco da Gama. Comanda nessa quarta-feira, que inclusive a 77 vai estar acompanhando. E provavelmente irá comandar o Vasco da Gama contra o Brusque. Então, provavelmente, se a gente tiver alguma novidade de técnico, será lá contra a equipe do Grêmio na outra semana. Então, a gente deve ter Emílio Faro por pelo menos 1 ou 2 jogos aí no comando do Vasco. Lembrando que o Vasco joga nesta quarta-feira contra a equipe do Guarani. O Vasco treina nessa terça, o Vasco chegou na segunda-feira no Rio. E joga no sábado, lá em Brusque, às 4h30 da tarde. Aí depois o Vasco joga lá no dia 11 contra a equipe do Grêmio. Então, a gente vai ficar bem claro aqui com vocês. O Vasco nesse momento vai ter definições, porém, só a partir de amanhã, quando a 777 Partners chega, formaliza toda a compra dos 70% da SAF do Vasco e aí sim toma as decisões. Rodada do Campeonato Brasileiro, muito importante, hein? O Londrina e o Sport já jogam nesta terça-feira. Londrina enfrenta o CRB. É um confronto importante para ficar de olho. E o Sport enfrenta o Novo Horizontino. Em tese, um time que está na parte de baixo, um time mais fácil. Vamos dizer assim em tese, porque não dá para falar isso na Série B, porque a Série B é maluca, né? Às vezes o líder pode perder para quem está lá embaixo. Enfim, a gente sabe como é a Série B. Então, 2 jogos que a gente vai estar acompanhando. 2 jogos importantes para o Vasco da Gama e para as definições da tabela para o Vasco. Outro jogo importante é Bahia e Tombense, que também acontece nos próximos dias. Então é isso, agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo, muito obrigado, aquele abraço, saudações vascaínas e até a próxima, valeu!